Se você é agricultor, não pode esquecer jamais que Olímpia já foi rainha dos mais lindos cafezais. Cafezais em quantidade em todas as regiões, colheitas que não tiveram aquelas preocupações. As chuvas chegavam sempre ameaçando inundações, e o povo se reunia para fazer procissões. Provisões do tempo anunciavam pesadas chuvas, trovões. Deus ouvia nossas preces, melhorando as situações. Cafezais lindos, floridos, um perfume encantador, era sempre os resultados de um povo trabalhador. Chega o tempo da colheita, é aquela animação. O sentimento era o mesmo na alma e no coração. Era o sino que tocava, chamando a multidão para agradecer a Deus aquela satisfação. Olímpia vai para a frente, tem muita oportunidade. Precisa a cooperação de toda a comunidade. A união dos corações será uma felicidade. Vamos todos ajudar nossa querida cidade. Olímpia, terra fecunda, tu és formosa e perspicaz. Canta bem, solo paulista, duelo de amizade e paz. Poemas olimpienses, da Júlia Gigliotti. Júlia Gigliotti é esta mulher aqui, que nasceu na Catalunha em 1906 e logo em seguida veio para o interior do Brasil, aqui na região de Bebedouro. Falo porque eu moro aqui em Barretos, né? Então é próximo. E ela veio para a região de Bebedouro, então, neste ano. E é justamente nesse ano de 1906, no dia 18 de dezembro, que Olímpia é elevado à categoria de município de Barretos, no mesmo ano em que a Júlia chega na cidade. Então ela vai viver nesta cidade a vida toda dela, e este livro aqui é póstumo. Quando ela morre, sai essa edição. O livro todo, ou podemos dizer sua maior parte, eu falo todo porque até quando ela não fala de Olímpia, sente-se Olímpia nos poemas dela. É uma homenagem à Olímpia, mas não é essa Olímpia atual, mas a Olímpia antiga. Para vocês que não sabem, Olímpia hoje é muito famosa porque tem um termo de água quente, termos laranjais, mas nessa época da Júlia, Olímpia era uma grande fazenda, né? Uma cidade cercada pelo café, que era a riqueza do Brasil então nesse período. E o que você vai ter aqui é um retrato da Olímpia deste período do café e também os longos anos em que a Júlia viveu nela. E quando eu falo longos anos, tomem ciência de que a dona Júlia morre em 1982. Então ela tem mais de 80 anos sobre a história de Olímpia. E você vai acompanhar isso em todos os poemas dela. Ela fala desde o café, desde a construção da igreja matriz, do professor Santana, que foi o cara que fundou e fez com que Olímpia se tornasse hoje a capital do folclore. Existem vários festivais ao longo dos anos. Eu morei em Olímpia por um tempo também. É uma cidade pequenininha e na época em que eu morei, eu era criança, entre 10 e 12 anos, ela era uma cidade aconchegante. Hoje não mais, porque hoje é uma cidade lotada de turistas, aquele termas domina toda a cidade, mas eu ainda lembro um pouco de quando Olímpia era uma cidade mais pacífica e mais pacata. O que você sente em cada linha desses poemas daqui da Júlia é o amor pela cidade mesmo. Ela era apaixonada por Olímpia. E você vai ver isso em todas as estrofes. E ela fala de temas assim variados e enraizados na própria cultura da cidade, como as crianças. Ela escreve um poema sobre as crianças de Olímpia, sobre o domingo de Páscoa em Olímpia. E como era aquele período na cidade. Então, se você não está aí querendo um livro pesadão sobre a história de Olímpia, lendo este livro de poesias da Júlia, você vai descobrir muito sobre essa cidade. E não só da cidade, mas também um pouco dela mesma. Nós temos aqui alguns escritos no começo do livro, falando da dona Júlia, da sua chegada, do seu amor pela cidade. Inclusive a gente tem aqui
O próprio texto desses poemas, né, foi revisado pelo professor Santana, uma figura muito importante da cidade de Olímpia. São edições que não saem mais, a gente nunca se apega a livros do nosso interior. Acho que deveria ter novas edições desse livro aqui, principalmente entregar nas escolas da própria Olímpia, porque é muito importante o modo que ela transforma em poesia fatos importantes da cidade. Como eu disse, até a construção da igreja ela fala, até a mudança da praça, o progresso que chega com o asfalto nas ruas, como eram os bairros daquele período. E era uma senhora comum, uma dona de casa, cuidava dos seus filhos, do seu marido, mas ao mesmo tempo elevava sua erudição, sua educação, sua cultura para defender a cidade que ela morava e que ela amava. Às vezes eu acho que no Brasil falta muito patriotismo, a gente gostar mais do nosso país, e essa aqui é uma figura que gostava muito da sua cidade, quando ela consegue transformar tudo isso em poesia. A gente tem um outro poeta também que gostava muito do seu país, e até quando estava no exílio exaltava o seu país, que é o Pablo Neruda. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre o livro Canto Geral dele, onde ele leva várias vezes o seu país, o seu povo. E ela faz a mesma coisa neste livro aqui, falando do povo também da cidade. Você vai encontrar muitas figuras históricas de Olímpia retratadas nos poemas da Júlia. Então, para quem quer um pouco de poesia com história, escrita por uma dona de casa que sabe do que está falando do seu povo, este aqui é um livro recomendadíssimo. É pena que vocês não encontrem mais, eu não encontro nem no estante cultural. Quem sabe um dia a própria prefeitura de Olímpia se encarregue de tirar novas edições desse livro, porque é um livro que vale muito a pena. Este livro aqui deveria ser introdutório nas escolas do município. Eu acho que até nas escolas do Brasil, para se mostrar como alguém gosta e retrata bem a sua cidade em forma de poesia. Fica essa super dica, vou ler mais um pouquinho aqui para vocês no final. Não se esqueça de inscrever, ativar o sininho. E este canal se propõe a trazer todos os tipos de livro, até os regionais e esquecidos. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Aquela nossa igrejinha era tudo em nossa vida. Era o orgulho, a alegria desta terra tão querida. Festas sempre populares com barraquinhas modestas, e o povo se reunia para ouvir lindas serestas. Nossa Olímpia era pequena, casinha simples somente, e aquela felicidade morando dentro da gente. Olímpia, terra fecunda, tu és formosa e perspicaz. Canta bem, solo paulista, duelo de amizade e paz. E os